Fala galera, beleza? E aí, tudo bem com vocês? Bom, gente, no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês com muita alegria a maior bênção que a gente recebeu nesse ano, até agora, que foi a conquista da nossa casa própria, nossa tão sonhada casa própria, né? Tanto eu como o Isaac, a gente veio de famílias muito humildes, eu não gosto nem de usar esse termo humildes, porque humildade é outra coisa, né? Mas nós viemos de famílias muito pobres, né? Onde houve muita escassez, tanto parte de pai como na parte de mãe. E a gente nunca chegou a passar fome, tanto eu como o Isaac, né? Mas a gente viveu, assim, sempre sonhando com essa coisa da casa própria, né? De você conquistar o seu cantinho, seja o que for. E quando a gente começou a se relacionar, não foi diferente, a gente começou a sonhar com isso, né? Como qualquer casal normal, a gente começou a sonhar em, sei lá, talvez comprar um apartamento. Passou muitas coisas, muitas ideias pela nossa cabeça nesse tempo. Foi mais ou menos há 3 anos atrás, né? Nós estamos juntos há 4 anos, que é o tempo que eu estou em Portugal. Mas quando esse sonho realmente começou a sair do papel, foi realmente há 3 anos atrás. Então vocês veem que foi uma coisa muito rápida. Por que eu tô associando assim totalmente a milagre, né? Porque eu vejo, analisando a situação de tudo que aconteceu, eu vejo que com certeza, se fosse por nossa própria força do braço somente, nós não conseguiríamos alcançar em tão pouco tempo a casa como nós temos, que eu vou mostrar já já pra vocês. E foi maravilhoso o que o Senhor fez. É até inexplicável. É difícil explicar aquilo que não se explica, né? Milagre não se explica. Eu vou aqui tentar testemunhar pra vocês um pouco de como Deus faz na vida da gente, né? Então a gente começou como casal a estudar, né? Uma forma da gente guardar dinheiro, da gente sair do aluguel. Foi aí que apareceu a oportunidade da gente comprar o terreno. E na época do terreno, eu lembro que a gente nem queria comprar o terreno. A gente ficou muito na dúvida se era realmente algo de Deus, se era uma oportunidade certa, né? Se era uma oportunidade boa. E tudo foi cooperando, né? E isso é uma coisa que eu enxergo nessa situação, nesse milagre que a gente viveu, porque tudo cooperou, não foi nada forçado. Muito pelo contrário, tinha tudo para dar errado e deu certo. Sabe aquele plano que tem tudo para dar errado, tem tudo para não cooperar? Tinha um poste no meio do nosso terreno, bem na parte onde a gente já planejava construir a casa. Só que tudo foi resolvendo, claro que não de um mês para o outro, né? Isso foram coisas que levaram tempo, mas foi acontecendo e foi se resolvendo. E o meu objetivo com esse vídeo não é luxar ou ostentar, de jeito nenhum, muito pelo contrário. Eu quero que vocês saibam que Deus não só pode, como Ele quer realizar os nossos sonhos, até aqueles sonhos materiais, né? Porque hoje em dia, infelizmente, a gente vê uma mentalidade, principalmente no povo que crê em Deus, numa mentalidade muito de que o material não nos é permitido, como se as conquistas materiais, né, fosse algo demais, é querer demais ter uma casa boa, é querer demais ter um carro bom, né? Eu não estou dizendo que a vida do crente deve ser pautada nas conquistas materiais, né? Até porque quem entende sabe que prosperidade vai muito além do que só conquistas materiais, né? É uma coisa muito mais extensa, muito mais complexa. Mas as bênçãos materiais, às vezes até aquele sonho bobo que você considera bobo, saiba que Deus também quer te conceder, saiba que Deus também quer te dar coisas boas, como um bom pai que Ele é. E foi isso que aconteceu com a gente. Então a gente, no momento ali que a gente estava, né, se alinhando como casal já, a gente começou a sonhar junto. E a gente começou eu e Isaac, a gente sempre esteve muito alinhado espiritualmente, né? A gente sempre esteve muito em concordância sobre aquilo que queríamos para o nosso futuro. Então a gente orava junto, a gente começou a fazer propósitos de oração, a gente começou realmente a consagrar todos os nossos sonhos, nossos planos a Deus e apresentar esses planos em forma de oração ao Senhor. E foi aí que nós recebemos uma palavra, né? Eu não sei se vocês sabem, se todos sabem, mas existem pessoas que carregam o dom de profecia, de revelação, né? Pessoas que tem esse dom maravilhoso, onde elas entregam palavras, segredos que você só falou com Deus durante ali o período de oração na igreja. E a gente recebeu uma confirmação que Deus nos estava concedendo esse sonho da casa. E foi aí que a gente começou a dar alguns passos, como por exemplo, começar a procurar um terreno, achamos o terreno, começamos a juntar também algum dinheiro, né? Foi aparecendo oportunidades assim, que nunca estavam aparecendo, de trabalhos onde a gente ia ganhar mais dinheiro, onde a gente ia ter um lucro maior, e isso foi nos possibilitando guardar mais dinheiro e investindo, e pensando nessa compra do terreno. Então tudo foi cooperando para que aquilo acontecesse. E claro, foi tudo passo a passo. Nós ficamos assim mais de 1 ano e meio só nessa questão aí de cuidar do terreno, né, de mexer com a terra, de mexer com o muro, de preparar o terreno para a construção da casa, né? O meu marido é jardineiro, então ele fez todo o jardim da casa antes de tudo, antes da casa, que já vou mostrar para vocês. E nisso o projeto foi acontecendo e foi saindo do papel e foi acontecendo de forma muito natural.
E hoje eu enxergo que Deus, por mais que a gente tenha uma expectativa em relação aos milagres de Deus e às bênçãos de Deus, as coisas nunca acontecem como a gente pensa que vai acontecer. Porque quando o Senhor nos entregou essa palavra da casa, a gente realmente imaginou assim, né, na nossa cabeça imatura, né? A gente pensou, vai chegar alguém e vai nos abençoar. Ou se não, sei lá, vai acontecer da gente ganhar um dinheiro. Só que não é assim que funciona, né? Normalmente o Senhor, ele faz de uma maneira muito diferente daquilo que a gente coloca expectativa. Então foi acontecendo assim de uma maneira surreal. Toda vez que acontecia um problema, igual a questão do poste que eu falei pra vocês, a gente ia orar, orava, o Senhor mandava um escape, uma resposta, uma solução, né? Então as coisas foram acontecendo bem passo a passo. Por isso que eu quero estar trazendo esse vídeo pra vocês, porque é muito além do que só um milagre. O maior milagre, eu acredito que é aquilo que o Senhor nos ensinou através desse milagre. E ainda está nos ensinando nesse processo. E foi algo assim surreal, maravilhoso. Então nesse processo nós recebemos a palavra, oramos muito, caminhamos em cima da palavra, né? Então a gente agiu, a gente tomou decisões em cima da palavra que a gente já havia recebido, né? Porque se você também só receber a palavra de Deus, mas você não vai procurar o terreno, não procura, não vai buscar um financiamento, né? Então esse foi o processo. A gente orou, o Senhor nos deu um aval com a palavra dele, e logo depois, através daquela palavra profética, a gente foi em busca de um terreno, a gente apresentava em oração quando algo não dava certo, porque as coisas não acontecem de forma perfeita, né? Existe ali uma grande resistência, mas a gente sempre buscava o Senhor em oração e falava, Deus, o Senhor abriu essa porta, né? Nós acessamos, né, essa porta que o Senhor abriu na nossa vida, é um nosso sonho, nos conceda, abre as portas. Então a gente foi assim, foi buscando aquilo em Deus e aos poucos, num curtíssimo período de tempo, gente, quando que em 3 aninhos nós íamos casar, porque a gente casou no civil, mas a gente casou, a gente comprou um terreno e a gente construiu uma casa. O nosso tipo de casa é uma casa muito interessante, que depois eu vou trazer conteúdo aqui pra vocês sobre isso, que é uma casa que a estrutura é em aço. Ficou uma coisa mais linda. O Senhor nos entregou uma coisa 3 vezes melhor do que aquilo que a gente sonhava ou imaginava, né? Assim como o Paulo diz lá em Efésios 3:20, que o Senhor é aquele que pode fazer infinitamente mais e além daquilo que pensamos ou imaginamos. Foi exatamente isso que aconteceu na nossa vida. Nesse processo também, a gente começou a sonhar de acordo com as nossas possibilidades, né? A gente sonhou com uma casa pequena, com uma casa simples, não horrível, mas a gente sonhou com algo simples. A gente pensou em fazer uma casa, em comprar uma casa pronta de madeira, que ia ficar bem mais barato. Então a gente foi vendo formas para que o nosso sonho coubesse no nosso bolso, né? No nosso possível. Só que o Senhor foi nos liberando algumas outras palavras também, foi nos permitindo sonhar além, foi nos mostrando que Ele não tinha limites para entregar uma bênção para nós, né? E hoje tá aqui uma casa, a coisa mais linda, eu vou mostrar para vocês, a gente tá muito feliz. Como eu falei para vocês, o meu objetivo com esse vídeo é realmente fazer vocês entenderem que não há lugar mais seguro para se entregar os nossos sonhos do que nas mãos do Senhor. E como fazer isso na prática? Em oração. Nada é melhor do que você trancar a porta do teu quarto e você entregar todos os seus sonhos, até aqueles sonhos bobos, seja sincero com Deus. Isso sempre foi uma característica minha e do meu marido. A gente sempre entregou tudo aos pés do Senhor em oração. E é muito importante também, é uma coisa que eu vejo na nossa vida, que o casal esteja alinhado. Ou seja, o que um quer tem que ser o que o outro quer, né? O sonho de um tem que ser realmente o sonho do outro. O casal prospera quando existe esse alinhamento. E foi o que aconteceu na nossa vida. Eu vou fazer tour, eu vou fazer muita coisa legal aqui. E eu espero que vocês fiquem felizes com a minha conquista. E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Um pouquinho aqui da parte de fora pra vocês do terreno. O nosso terreno, ele é super grande, gente. Uma das coisas que eu mais amo nessa casa, não sou eu, mas eu acho que o Isaac também, é a vista, né? Essa é a nossa vista aqui da sala, né? E a gente tem um terreno super grande. Nós também estamos numa localização muito boa, porque ao mesmo tempo que a nossa casa é afastada, é assim, no campo, né? Aqui eles chamam casa de campo. Mas ela não é uma casa que fica muito no meio do mato, ela é realmente muito próxima. Claro que pra quem tem carro, né? Mas é uma casa que fica perto de tudo. É super fácil acesso a supermercado, tudo isso. E a gente ama demais essa vista, gente. Essa vista aqui pras montanhas, ó. É uma das coisas que a gente mais se sente, assim, privilegiado de poder ter e olhar todos os dias. Eu vou tentar mostrar pra vocês aqui, acho que vai dar. A parte da fachada da casa. Não liguem o resto de obra. E, gente, essa é a nossa casa. Essa é a parte da fachada da casa. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, porque a partir de agora vai ter muito vídeo legal.